alunos e professores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do projeto Contraturno Digital. Eu sou a professora Edilene Santiago e vou estar com vocês no decorrer da nossa aula de hoje. Vamos lá ver o conteúdo da nossa aula? A nossa aula, que é a aula de número 27, isso mesmo, faça suas anotações, tem como título o início do processo de colonização. Vamos falar aí sobre Martim Afonso de Souza, o responsável pela primeira expedição colonizadora no nosso território. Vamos falar também das capitanias hereditárias, dos governos gerais e também vamos compreender um pouco mais sobre as câmaras municipais, que representavam o poder local das vilas. Vamos lá dar início à nossa aula de hoje? No período de 1500 a 1530, tem início o período da história do Brasil que nós conhecemos como período pré-colonial. Neste primeiro momento, Portugal não teve tanto interesse em colonizar este território. Apenas incentivou as explorações do pau-brasil na região litorânea. Isso mesmo, os portugueses que vinham nas expedições apenas vinham, exploravam esta matéria-prima e retornavam para Portugal, não fixavam residência aqui. Isso trouxe algumas ameaças, como, por exemplo, as ameaças de piratas e também de alguns estrangeiros, como os holandeses e franceses. Então, Dom João III resolveu tomar uma decisão e enviar expedições a fim de colonizar este território. A primeira expedição colonizadora enviada foi a expedição de Martim Afonso de Souza. Vamos falar agora sobre a primeira expedição colonizadora, a expedição de Martim Afonso de Souza, que chegou no nosso território em janeiro de 1531 e tinha como objetivo colonizar as terras recém-conquistadas. Eles foram enviados pelo rei Dom João III. Nessa expedição, que era composta por cerca de 400 homens, estavam colonos e tripulantes, que trouxeram também sementes de cana-de-açúcar, instrumentos agrícolas, mudas de plantas e alguns animais domésticos. Trago agora para vocês uma figura que vai falar um pouco com a gente e participar da nossa aula de hoje. Seja bem-vindo, Martim Afonso de Souza. Foi um militar português, comandante da primeira expedição colonizadora enviada ao Brasil pelo rei de Portugal, Dom João III, no ano de 1530. Foi nomeado conselheiro da coroa, primeiro donatário da capitania de São Vicente. Bacana, não é mesmo? Receber uma figura ilustre na nossa aula de hoje e conhecer um pouco mais sobre ele? Pois após ganhar o título de Capitão-Mor, Martim Afonso de Souza tinha também algumas missões, como, por exemplo, cuidar da parte litoral, evitando aí as invasões estrangeiras e também ajudar no processo de administração da colônia. Em 1533, Martim Afonso de Souza retorna para Portugal. Isso mesmo, porque a coroa portuguesa estava planejando uma nova forma de administrar esse território, a fim de acelerar o processo de colonização. É aí que é instalado as capitanias hereditárias. E junto com as capitanias hereditárias vai vir também um outro modo de divisão de terras, as conhecidas como Seis-Marias. Isso mesmo, as Seis-Marias era uma forma de dividir as terras em lotes e distribuí-las a donatários. Esses donatários ficavam encarregados aí de tornar aquelas terras que antes eram improdutivas em terras agora agricultáveis. Isso mesmo, esse é um sistema já conhecido aí pelos portugueses desde a Idade Média. Legal, não é mesmo? As capitanias hereditárias eram uma forma de divisão administrativa criada em 1534 pelo rei de Portugal, Dom João III. Isso mesmo, ele dividiu essa colônia agora em 15 lotes de terras. Esses lotes eram cedidos aos donatários, que deveriam aí cuidar de toda essa região. E um ponto importante de se falar é que cada donatário é que investia nesse processo de colonização, ou seja, financeiramente, eram eles os investidores aí neste momento. Um outro ponto muito legal de se falar das capitanias hereditárias é que ela é considerado o primeiro esforço no processo de colonização portuguesa na América. Esse período, os donatários recebiam essas faixas de terra por meio da carta de doação.
Isso mesmo, era uma carta que dava a eles vários direitos, mas não dava a posse das terras. Essas terras continuavam sendo aí pertencentes ao rei de Portugal. E a eles caberia ali cobrança de impostos, investimentos e trazer os moradores para ajudar nesse processo de colonização. Mas a gente vai ver que esse processo das capitanias hereditárias não vai perdurar por muito tempo e vai haver o chamado fracasso das capitanias hereditárias. Dentre as capitanias hereditárias, apenas 2 delas tiveram sucesso, e são elas, respectivamente, a de São Vicente e a de Pernambuco. A de São Vicente corresponde hoje ao atual estado de São Paulo, e a de Pernambuco teve sucesso aí graças à produção açucareira. Professora, e por que esse sistema das capitanias hereditárias então fracassou? Primeiro eu cito para vocês a inexperiência dos donatários. Lembrando que esses donatários eram em sua maioria membros da pequena nobreza e também comerciantes portugueses. Um outro problema foi a falta de investimentos. Isso mesmo, a questão financeira vai pesar aí neste momento. Então a gente vai observar que vai ser necessário investimentos e que sem eles não vai ser possível dar sequência a este processo das capitanias hereditárias. Temos também como outros pontos importantes a falar aqui a falta de comunicação com a coroa e também entre aí as capitanias. Nós temos por último também aqui como um ponto que vai levar ao fracasso dessas capitanias a questão das disputas com os indígenas. Isso mesmo. Após o fracasso das capitanias hereditárias, nós vamos observar que vai ser instalada uma nova forma de administração da colônia. E essa forma são os governos gerais. Vamos falar agora sobre o governo geral. Isso mesmo, o governo geral foi criado por ordem do rei Dom João III, no ano de 1548. No ano seguinte, em 1549, ele vai nomear para o cargo de primeiro governador-geral Tomé de Souza. O objetivo do governo geral era promover a centralização administrativa e também tornar a colônia mais lucrativa. Os 3 primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, que vão governar no período de 1549 a 1572. Vamos então falar um pouco mais sobre cada um desses 3 governadores gerais? Começo pelo governo de Tomé de Souza. Isso mesmo, o primeiro governador geral. Juntamente com a caravana de Tomé de Souza, veio para o Brasil os jesuítas, que promoveram a catequização dos indígenas. No governo de Tomé de Souza, a relação entre colonos e indígenas era considerada pacífica, somente sendo escravizados os índios que eram considerados hostis. Um outro ponto muito importante de falar do governo de Tomé de Souza é sobre a construção da primeira capital, Salvador. Isso mesmo, ele teria ido pessoalmente fazer a escolha do local estratégico para a construção de Salvador. Um outro ponto importante também de falar é sobre a construção do primeiro bispado. Então vamos agora falar do próximo governador-geral. Vamos falar agora de Duarte da Costa. Esse mesmo que eu apresento aqui para vocês. No governo do Duarte da Costa, aquelas relações entre colonos e indígenas já não eram mais tão amistosas assim. Foi no governo dele que os índios foram mais escravizados. Olha só, durante o governo dele, também foi promovido a busca por metais preciosos, com fim de enriquecimento, não é mesmo? Ele não conseguiu expulsar os franceses que se instalaram na Baía de Guanabara e, por este motivo, foi exonerado do cargo. Vamos falar agora do último governador-geral. Vamos falar agora de Mendes Sá. Isso mesmo, o governo de Mendes Sá foi considerado um governo de paz e tranquilidade, mesmo ali passando por alguns momentos em que havia a fome e algumas doenças. O governo de Mendes Sá foi o responsável pela expulsão dos franceses da Baía de Guanabara. E ele também foi o responsável pela criação da capital do Rio de Janeiro. Após a sua morte, o governo foi dividido então em 2 partes, Governo Geral do Norte e Governo Geral do Sul. Agora terão 2 sedes, Salvador e Rio de Janeiro, respectivamente. Vamos falar agora sobre as câmaras municipais. Trago para vocês no nosso cenário
uma imagem da Câmara Municipal de Manaus, um órgão que compõe a administração municipal. No período do Brasil aí colonial, nós temos as câmaras municipais representando o poder local das vilas. Isso mesmo, eram elas que estavam aí encarregadas de ajudar neste processo de organização das cidades e das vilas. Essas câmaras municipais eram compostas aí pelos vereadores. E quem eram estes vereadores? Esses vereadores eram conhecidos como homens bons. Instalada nas sedes das vilas, essas câmaras municipais eram compostas em sua maioria por 3 ou 4 vereadores, os chamados homens bons. Estes vereadores eram em sua maioria pessoas ricas e influentes, geralmente grandes proprietários de terras. Então, o termo homens bons era usado para designar essas pessoas da elite que poderiam aí ocupar estes cargos políticos. Vamos agora exercitar o conteúdo abordado durante a nossa aula de hoje. Vamos então ao aplicando. Trago para vocês uma questão do SEBAC, ou seja, Caderno de Apoio do Professor Saeb, Sadean e Avan. A questão nos diz o seguinte: qual das alternativas abaixo corretamente fala de um instrumento de distribuição de terras utilizado aí no período colonial, que comprova a longa duração deste problema no Brasil? Antes de irmos às alternativas, trago para vocês uma imagem para que a gente faça uma análise. E, inclusive, essa imagem já foi utilizada no decorrer da nossa aula de hoje. Estão lembradas dela? O que ela nos traz? Nos mostra aqui um campo, não é mesmo? Possivelmente um lote de terra. Nós vemos aí uma terra pouco produtiva e provavelmente recém-colonizada. Pois bem, com base nesta imagem, vamos então às nossas alternativas. Vamos a elas. Temos aí como alternativas a letra A. Se fala na nossa questão sobre o regimento geral, se fala aí sobre a Carta de Sesmaria, se fala sobre os Tratados de Saragoça, se fala na alternativa D sobre o Tratado de Tordesilhas. Então, qual foi aqui o objeto de distribuição de terras tratado durante a nossa aula? Pois bem, parabéns a você que acertou. Eram as chamadas Cartas de Sesmarias. Estão lembrados? Uma forma de doação de terras já conhecida pelos portugueses desde a Idade Média e que foi trazido para o Brasil juntamente no período da instalação das capitanias hereditárias. Parabéns a você que acertou. Vamos então às considerações finais da nossa aula de hoje. Aquele momento em que a gente vai rever os pontos mais importantes abordados durante a nossa aula. Lembrando que estamos falando do período do Brasil colonial, ou seja, o período que corresponde entre os anos de 1530 a 1822. Foi neste período que foi intensificado o processo de colonização da nova colônia portuguesa. Isso mesmo, estão lembrados aí da primeira expedição colonizadora, a expedição de Martim Afonso de Souza? Isso mesmo, ele foi o responsável por dar início a esse processo de colonização. Após esse período, a coroa portuguesa fez a distribuição das terras aqui por meio das capitanias hereditárias, que fracassaram. Após o fracasso das capitanias hereditárias, é instalado os governos gerais. Estão lembrados? Isso mesmo. E no finalzinho da nossa aula, nós falamos um pouco sobre as câmaras municipais, que representavam o poder local aí das vilas. Isso mesmo. Falamos também sobre o conceito de homens bons, que eram aí os vereadores, que em sua maioria, membros da elite que estavam aí neste cargo político. Bacana, não é mesmo, ver esse processo de colonização da América Portuguesa? Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Ah, mas a nossa aula não termina aqui não. Tem mais atividades disponíveis no caderno digital do Contraturno. Não esqueçam. Até a nossa próxima aula!